Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de economia. Olha só, o salário mínimo de R$ 1.302 começa o ano valendo apenas uma cesta básica e meia. Para a gente ter uma ideia, o preço médio do grupo de alimentos essenciais para uma família está em torno de R$ 800. O novo piso do salário mínimo, que começou a vigorar neste ano, tem a menor média entre 2008 e 2021 e só atende a compra de uma cesta básica e meia. Segundo estimativa do DIEESE, o levantamento feito em 17 capitais, o custo médio do grupo de alimentos essenciais para uma família brasileira deve ficar em janeiro em R$ 802,36. A cesta básica é composta de 13 itens definidos em decreto e serve de base para o cálculo do valor do salário mínimo necessário para a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. Fazem parte dela itens como carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão, café, frutas, açúcar, óleo e manteiga. E a quantidade varia dependendo da região. Depois de 4 anos, o salário mínimo voltou a ter ganho real. Desde o dia 1º de janeiro, o piso oficial passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. Como reajuste ficou em 7,42% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no ano passado foi de 5,93%, o ganho real atingiu 1,41%. Esse valor foi previsto na medida provisória editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro. Apesar disso, a expectativa é que o mínimo passe para R$ 2.320 em maio. Segundo o DIEESE, o salário mínimo é a base da remuneração de mais de 60 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS e o último reajuste já teve impacto de quase 70 bilhões de reais na economia brasileira. E ainda falando de economia, o mercado financeiro aumentou as projeções da inflação e do Produto Interno Bruto para este ano. As estimativas constam do Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, a previsão do mercado financeiro para esse ano subiu de 5,39% para 5,48%. A expectativa é das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A previsão para 2023 está acima do teto da meta da inflação, que é de 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior de 4,75%. Já para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,84%. Em 2022, o IPCA fechou com uma taxa de 5,79% acumulada no ano. A meta estava em 3,5%, com a mesma margem de tolerância, ou seja, podia variar entre 2% e 5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre o ano em 12,5%. Para o fim de 2024, a expectativa é de que a taxa básica caia para 9,5% ao ano. E com relação ao crescimento da economia brasileira neste ano, a projeção das instituições financeiras também aumentou de 0,77% para 0,79%. Já para 2024, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 1,5%. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, na Casa Rosada, em Buenos Aires. O objetivo do encontro é retomar os laços com o país vizinho.
Ainda nesta segunda-feira, Lula também deve se encontrar com empresários. E amanhã, terça-feira, o presidente participa da 7ª cúpula de chefas e chefes de Estado das comunidades de Estado latino-americanos e caribenhos. Há a expectativa de encontros bilaterais com os países que solicitaram, mas essas agendas ainda não foram divulgadas. Segundo o Planalto, diversos temas devem ser tratados durante a visita, como integração energética, investimentos, meio ambiente, defesa e combate a ilícitos. Lula chegou no domingo na Argentina em sua primeira viagem internacional desde que assumiu um novo mandato. A comitiva presidencial foi formada por 6 ministros: Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, Nízia Trindade, da Saúde, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. De lá, ele segue em viagem oficial para o Uruguai, onde se encontra com o chefe do executivo do país, Luiz Alberto Lecalle Pou. Antes do embarque à Argentina, o presidente Lula transmitiu a função de chefe do executivo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. É a primeira vez que Alckmin assume as funções de presidente da República. Ele fica interinamente no cargo até Lula retornar do Uruguai. Olha, e uma informação importante agora para quem mora ou circula pela cidade de São Paulo. Estacionar nas ruas de São Paulo ficou mais caro. Começou a valer desde sexta-feira o novo valor da Zona Azul na capital paulista. Mas quem traz mais informações é a repórter Bruna Di Giaimo. O valor, que era de R$ 5,75 por hora, passou a ser de R$ 6,08 por hora. Isso é 5,7% mais caro. Segundo a Estapar, que é a concessionária que administra o serviço, a correção está prevista em contrato e leva em conta a inflação correspondente ao período da data de início do contrato, que é de julho de 2020 até aí dezembro de 2021. A última vez que a tarifa tinha sido reajustada foi em janeiro de 2022, quando passou de R$ 5,00 para o valor aí do último dia 19 de R$ 5,75. Nos últimos 2 anos, a elevação do valor foi superior a 20%. O valor de R$ 6,08 vale para São Paulo, mas o preço e o tempo de permanência mudam de acordo com cada estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o condutor paga R$ 2,00 para usar a vaga por 2 horas. E em Belo Horizonte, esse valor é de R$ 4,40 para 1 hora de estacionamento. A política urbana e pública foi implantada para que os carros tenham rotatividade nas vagas de estacionamento nas ruas e avenidas da cidade. Os carros têm aí um período máximo de permanência nessas vagas e, se por acaso o condutor permanecer depois desse período, pode ser autuado. E eu trago agora as notícias internacionais. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa amanhã 11 meses, quase um ano de muitas perdas e destruição. A estimativa é que a Rússia perdeu cerca de 180 mil militares e a Ucrânia 100 mil desde o início do conflito. Além disso, 30 mil civis perderam a vida. Os números foram divulgados pelo chefe do Estado-Maior da Noruega. O exército da Noruega divulgou cálculos sobre a guerra na Ucrânia de que quase 180 mil pessoas morreram nas fileiras das tropas russas e 100 mil do lado ucraniano, além de 30 mil mortes civis. O comandante do Estado-Maior norueguês, Eirik Kristoffersen, não informou as origens dos números. A Noruega faz fronteira com a Rússia e integra a OTAN desde a fundação da organização em 1949. Os 2 países envolvidos no conflito não divulgam números confiáveis de mortes há meses. Apesar dos balanços expressivos, o comandante norueguês afirmou que a Rússia tem condições de prosseguir por muito tempo com a ofensiva devido à capacidade de mobilização e de produção de armas. O general afirmou que existe uma preocupação sobre a capacidade ucraniana de manter a aviação russa fora da guerra, o que só tem sido possível até o momento graças às defesas antiaéreas. Kristoffersen pediu o fornecimento urgente de tanques à Ucrânia, discussão que no momento está paralisada principalmente pela Alemanha. E o governo do Peru fechou por tempo indeterminado o acesso a Machu Picchu, famoso ponto turístico do país. A medida foi tomada por causa dos protestos que se espalham por todo o país.
O Ministério da Cultura afirmou em um comunicado que foi determinado o fechamento da rede de trilhas incas e da cidadela de Machu Picchu ante a conjuntura social e para salvaguardar a integridade dos visitantes. Ainda segundo o Ministério, a medida ficará em vigor até novo aviso. O governo da presidente Dina Boluarte tomou essa decisão depois que o serviço ferroviário da cidade de Cusco a Machu Picchu foi suspenso em decorrência de danos à ferrovia. Os trilhos da via foram removidos de seu lugar na sexta-feira, de acordo com a concessionária Ferrocarril Transandino. Os estragos teriam sido causados por manifestantes. Pelo menos 400 turistas estão ilhados em Águas Calientes, Machu Picchu. A ferrovia é o único meio de transporte para a cidadela. O turismo é a principal fonte de receita da região de Cusco, berço do Império Inca, onde a cidadela construída no século XV se ergue no topo de uma montanha arborizada. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!